No dia em que ambas concordarem uma com a outra, eu paro de pedir likes. Ou o que é que acha que é? Um conjunto de islâmicos a cantar cânticos islâmicos? Não podem ser tomados uns pelos por todos, mas vou dizer que todos os imigrantes violam. O que é que fazem grupos de islâmicos a cantar cânticos a Allah em redor de crianças que estão a brincar num parque natalício? Estão a rezar. Vão rezar para as suas mesquitas, eventualmente nos seus países de origem. Porquê é que vão perturbar o espírito natalício? É um espírito colonizador. E depois, quando Joana Bartalho estiver de burca, não venha pedir ajuda ao Chega. Rita fosse bater com as costas no Val da Rosa, se a Rita fosse bater com as costas no Val da Rosa, com muitos meus amigos, de mão de obra nacional. O que é que fizeram? Regaram esta fogueira com gasolina, que foi o quê? Imigrantes disponíveis para... Eu queria ver a Rita a ir para o Val da Rosa, trabalhar todos os dias, aguentar com aqueles patrões, receber o que aquela gente recebe. E eu não estou a falar de imigrantes, estou a falar de jovens alentejanos. E depois vi-me dizer que o problema daquela gente é ser subsídio-dependente. Não estou a dizer daquela gente, eles estão a trabalhar, não estão a ser subsídio-dependentes. Mas caras não que ser melhor pagos. Subsídio-dependentes são os calorosas saudações e, pelos vistos, vou ter de continuar a pedir likes. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 230 mil subscritores, até porque mais de 30% das pessoas ainda não subscreve. Relembro que têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto e se usarem esta conjugação de códigos, Advent mais Sousa10, têm ofertas extra nas compras que fizerem acima dos 50 euros, além dos 10% que já estão acumulados. Ora, o que é que se passa? Debate que houve no dia de ontem sobre o tópico da imigração na Europa e em Portugal, e desta vez temos de um lado Rita Matias e do outro, Joana Mortágua. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que aconteceu porque foi tenso. Ora, radicalismo foi aquilo que permitiu a bandalheira que hoje vivemos. E, portanto, a Joana Mortágua dizia que nós preferimos deitar abaixo a economia portuguesa do que, eventualmente, ter estes imigrantes todos. Pois eu prefiro, eventualmente, que alguns negócios vão à ruína do que ter mulheres a ser violadas, do que ter igrejas a ser atacadas, do que ter presépios a ser destruídos, do que ter escolas a deixar de celebrar o Natal porque temos que ser inclusivos. Eu prefiro, eventualmente, que a economia vá à ruína, mas que sejamos Portugal. Não está a exagerar. Não estou em Bruxelas. O presépio foi decapitado. Sabe por quem? Imigrantes islâmicos. Há mercados de Natal que estão a ser cancelados. Não estamos a falar na de Alemanha. Bruxelas, estamos a falar de Portugal. Mas isto é só apenas aquilo que vai acontecer no nosso país. Eles estão só 5 anos à nossa frente. Mas o problema é com os imigrantes ou é com os islâmicos? O meu problema é com imigrantes e com imigrantes islâmicos que não têm Estado. Não é intolerância religiosa, não vem para esse Estado como parece que o problema é a religião, liberdade de religião. Não, o problema é que quem vem de fora com essas fés islâmicas não está tão integrado com outras comunidades que já cá estavam em Portugal e que sempre estiveram. E estes que vêm de fora vêm com o espírito colonizador. Ou o que é que acha que é? Um conjunto de islâmicos a cantar cânticos islâmicos? Não podem ser tomados uns pelos todos, mas vou dizer que todos os imigrantes violam. O que é que fazem grupos de islâmicos a cantar cânticos a Allah em redor de crianças que estão a brincar num parque natalício? Estão a rezar. Vão rezar para as suas mesquitas, eventualmente nos seus países de origem. Porquê é que vão perturbar o espírito natalício? É um espírito colonizador. E depois, quando Joana Bartalho estiver de burca, não venha pedir ajuda ao Chega. Antes de continuarmos, cá, há mais momentos do debate. Várias coisas aqui. Vou tentar segmentar isto por partes. A Rita Matias diz a determinada altura prefere que a economia vá abaixo do que ter esta bandalheira na imigração. Eu vou colocar aqui até outra perspectiva, que é esta bandalheira toda na imigração não fez com que o país melhorasse propriamente do ponto de vista económico. Ou seja, quando se faz a argumentação de que o país precisa de imigração, que precisa, parece-me, em determinados setores, é empresários que o dizem, a questão não me parece ser essa, mas de forma completamente descontrolada e desregulada, isso nem gera benefício económico. Até porque a classe média, em termos genéricos, não está a viver melhor. E porquê? Porque em muitas instâncias o que acontece, e há muitos empresários que se aproveitam deste malefício migratório, que é explorar imigrantes. E isso acontece em muita instância. Mas em alguma instância, efetivamente, acontece. Exploração laboral. Porque há muitos imigrantes em situação ilegal, e outros que não, mas que se deixam, enfim, porque no seu país de origem se vive muito pior do que em Portugal, e portanto aqui submetem-se a exploração laboral que não é toda aceitável. E o que acontece é que o nível salarial, como existe essa exploração laboral por parte de determinados empresários, não vai subir porque os salários não estão a aumentar para os trabalhadores. E o que nós vemos depois é que o nível inflacionário é superior em termos percentuais ao ano, comparativamente ao aumento salarial que uma pessoa em média tem. E isso gera uma diminuição subsequente no poder de compra. Portanto, a bandalheira migratória nem ajuda economicamente, aliás, pelo contrário. Depois, aqui na questão do que aconteceu em Bruxelas, eu tenho que ver isso mais a fundo, mas independentemente do que a Rita Matias aqui diz,
há casos preocupantes de questões de conflitos culturais e religiosos que aconteceram por questões radicais, atenção, que aconteceram já em vários países europeus, em França, na Bélgica também, na Alemanha, ou seja, no centro da Europa isso é mais comum, no Reino Unido, e que nós não devemos ignorar. Obviamente que a situação em Portugal não é má comparada a esses mesmos países que têm conflitos culturais muito mais acentuados. Agora, nós não devemos ignorar o que acontece nesses mesmos países, comparativamente àquilo que pode eventualmente acontecer aqui. Se nós não queremos chegar a determinados níveis de conflitos ou de erradicação de coesão social, é importante que o país tome determinadas medidas e que, enfim, mais vale prevenir do que remediar, para que isso não aconteça. A Dinamarca, eu dou muitas vezes este exemplo, a Dinamarca tem uma primeira-ministra de centro-esquerda, ou seja, situa-se ali, mais ou menos, em termos comparativos, faz ali parte da ala centrista do Partido Socialista, mais ou menos. Então é um PS moderado, se quiserem. E aplica políticas migratórias que, em muita instância, se poderiam assemelhar ao que o Chega defende aqui em Portugal, em termos comparativos. Ou seja, a segurança não deve ser um tópico de esquerda nem de direita e não devemos entrar aqui em segmentação ideológica, porque isso acontecendo não vamos ao foco do problema. Enfim, continuando, vamos prosseguir. A verdade é que atingimos de facto 1,5 milhão de imigrantes durante os últimos governos do PS, alguns deles apoiados pelo Bloco de Esquerda. Naquela altura nunca houve esta noção de que a situação poderia chegar a este limite, que haveria necessidade de tomar medidas destas? Bom, nós estamos a simplificar uma realidade que é muito complexa e que tem a ver com a brutal exploração da mão de obra imigrante, com o facto de nós vivemos uma crise de habitação, com o facto dos salários serem tão baixos, de haver um abuso laboral e, portanto, nós não podemos simplesmente dizer há aqui um excesso de imigrantes, isto se resolve-se com a reimigração, assunto arrumado, como se a nossa economia não tivesse sido feita para depender desses imigrantes. E foi, e depende. Não há nenhum restaurante em Lisboa que não dependa de imigrantes na cozinha. Nenhum hotel que não dependa dos imigrantes para limpar, para trocar as camas. Portanto, não vale a pena não vale a pena querer uma economia que funciona desta maneira e depois não querer aquilo que a economia traz. A questão aqui é, nós podemos criar a ideia de que vamos ser um país de portas fechadas. Mas a agricultura em Portugal não vai acabar, ou as estufas vão acabar, ou o olival intensivo vai acabar. É assim, mas lá está. Toda a gente concorda, pelo menos 90% do Parlamento em Portugal, porque até o próprio Partido Socialista já assumiu isso, que houve um descontrole migratório nos últimos anos. E se a economia portuguesa foi moldada com base nesse descontrole migratório, então o problema é mais fundo do que aquilo que transparece à superfície. Porque se uma economia está baseada naquilo que depois gera exploração laboral, e a Joana Mortágua tem razão no que diz, porque esses casos acontecem de exploração laboral, então algo de ainda mais errado está neste mesmo circuito migratório. E a Joana Mortágua coloca aqui um ponto interessante, que é, ok, há as questões da agricultura, há as questões, ela não cita a indústria, mas enfim, setor primário, não é? A questão é, como é que Portugal saberá quantos trabalhadores imigrantes é que precisa para uma determinada área, ou seja, para deixar as pessoas virem para Portugal se existir essa necessidade, se não há um sistema de cotas que diga quantas pessoas é que cada setor de atividade ou que cada empresa dentro desse setor de atividade necessita. É que assim não se sabe. Pode entrar muita gente imigrante ou pouca gente imigrante, independentemente do número, mas não se sabe quais são as qualificações dessa pessoa para trabalhar em determinado setor de atividade. O problema da imigração em Portugal, além da questão quantitativa dos últimos anos, mas acho que o sistema político em Portugal já percebeu que esse erro de entrada excessiva em Portugal está a ser retificado agora, acho que já houve essa compreensão. Mas o problema, neste momento, da imigração em Portugal parece uma questão mais a fundo do que essa, do que perceber que houve aqui um descontrole do ponto de vista quantitativo. Parece mais um problema de gestão, porque não se está a saber gerir aquilo que se tem que fazer daqui para a frente. Eu não sei até que ponto é que já foi proposto no Parlamento, eu creio que sim, um sistema de cotas, por exemplo, mas era interessante, no meu entender, porque acho que toda a gente ganharia com isso, ou seja, os imigrantes que queriam vir para Portugal e que tivessem esse interesse e o país também os pudesse acolher, não há mal nisso, e em que a coesão social se mantivesse tranquila, não é? Porque isso também é outro fator importante. Agora, não havendo essa percepção de quanta necessidade é que se precisa em cada setor de atividade, não há garantias que a gestão seja boa.
Isto é mais uma questão de organização, da administração pública, no caso, do que outra coisa qualquer. Não vai, pô, não. Então como é que aqueles imigrantes vão entrar para aquelas estufas? Porque não havia agricultura antes dos imigrantes chegarem a Portugal. Não havia? Foi preciso chegarem a malta do Bangladesh toda aos molhos para de repente começarmos a ter um olival intensivo. Isso já é negacionismo puro. Não é negacionismo, Joana. Paguem bem, os jovens portugueses vão para lá. Muito bem, então a Rita o que quer é os jovens portugueses a trabalhar nas estufas. Eu garanto uma coisa, os jovens portugueses não querem ir. Não, há jovens que não querem ir. Os jovens portugueses estão lá não querem ir. Coisas piores até. Porque do ponto de vista do felizmente, Portugal atingiu um nível de qualificação perdeu a cultura de trabalho, por causa da mentalidade de esquerda. Esta história de termos todos subsídios do Estado, basta não querermos trabalhar. Esta história de sermos preguiçosos, de não se privilegiar o mérito, fez com que perdêssemos a cultura de trabalho. Se a Rita fosse bater com as costas no Val da Rosa, se a Rita fosse bater com as costas no Val da Rosa, com muitos meus amigos, déficit de mão de obra nacional, o que é que fizeram? Regaram esta fogueira com gasolina, que foi o quê? Imigrantes disponíveis para... Eu queria ver a Rita a ir para o Val da Rosa, trabalhar todos os dias, aguentar com aqueles patrões, receber o que aquela gente recebe. E eu não estou a falar de imigrantes, estou a falar de jovens alentejanos. E depois via-me dizer que o problema daquela gente é ser subsídio-dependente. Não estou a dizer daquela gente, eles estão a trabalhar, não estão subsídio-dependentes. Mas claro que não que ser melhor pagos. Os subsídio-dependentes são os donos destas as empresas estão sufocadas por muitos impostos. E quem quer muitos impostos sobre as empresas? É a Joana Mortágua e os seus amigos. Não há pessoa que não... Deixem-me só interromper aqui, eu estava-me a rir por causa da cara da Aline aqui no meio. eu não sei quem é que fez este plano de imagem, mas do ponto de vista humorístico está muito bom. Só para dar aqui nota disto. O que é debater? Reparem, o que se está aqui a debater é importante. Talvez a forma de diálogo não seja a melhor para se chegar a uma resolução do problema, porque acho que toda a gente concorda que há um problema numa outra ótica. Mas o que está aqui em cima da mesa é a questão salarial. E é importante porquê? Acho que é a Rita Matias que até começa a colocar isso em cima da mesa, não sei se foi a Joana Mortágua em primeiro lugar, mas há aqui uma argumentação que é o argumento base que parte do pressuposto de que os imigrantes vêm fazer o trabalho que os portugueses não querem fazer. Eu não acho que é tanto isso. Eu acho que é mais uma coisa de imigrantes de realidades económicas mais humildes vêm receber os salários que os portugueses não querem receber porque estão numa realidade económica mais próspera. E por isso os portugueses, saem do país para países onde recebem mais. E isto aconteceu nas últimas décadas em Portugal. Quantos e quantos portugueses não saíram de Portugal para trabalhar na agricultura, na construção civil, nas obras, não é? Em França, por exemplo, aqui certamente no canal deve haver muitos luso-franceses ou pessoas que estão imigradas na França, porque é dos países até, à parte de Portugal, que têm mais representação aqui no canal. Em França há imensas piadas pelo facto dos portugueses trabalharem nas obras. E isso aconteceu durante muitos anos e ainda acontece em determinada instância. Portanto, o problema, voltamos à questão base, o problema não é o tipo de trabalho. O problema é a questão salarial. Até porque se formos ver, há índices disso. Agora lembrei-me, não estudei isto para este vídeo, passou-me só pela cabeça. Mas há índices até de felicidade e de métricas de saúde mental em que as pessoas que trabalham em ramos mais de mão de obra, blue-collar jobs e etc., têm índices de felicidade superiores e de maior saúde mental quando têm exposição à natureza do que pessoas que trabalham no setor terciário fechados no escritório. Mas, enfim, isso é só uma métrica dentro de muitas. Agora, a realidade é que, por exemplo... um pedreiro na Suíça ganha mais do que um contabilista fechado num escritório com um mestrado em Portugal. A realidade é essa, e há muito português a ir para a Suíça, para o Luxemburgo e afins. Portanto, a questão de base aqui é a questão salarial. Agora, a questão salarial e os salários não vão aumentar enquanto a imigração continuar descontrolada, porque essa imigração descontrolada permite que haja exploração laboral e, ou seja, determinados empresários pagam menos do que deveriam a esses imigrantes, pois os mesmos estão a ser explorados devido à questão descontrolada da imigração. Ou seja, tudo isto é interligado num ciclo. E enquanto essa questão de gestão não for resolvida, o problema também não vai ser resolvido. Vamos prosseguir. Explora imigrante neste país, aliás, que trafica imigrantes cujo problema não seja os impostos que pagam. Não estou a dizer que é só. Não, quer dizer, agora não estou a dizer que é só. Faltava mas olha, se tivermos um regime mais complicado, certamente agora, perdem essa tentação. Nós podemos discutir a economia de tudo isto. Podemos discutir a economia que temos, a economia que queremos, se é pouco qualificada, se é muito qualificada. Podemos discutir se
a origem da humanidade e a nossa natureza não é a mobilidade, e que isso faz parte da nossa visão de país enquanto direitos humanos, país que respeita direitos humanos e que recebe as pessoas. Mas não há um direito de emigrar para Portugal, isso não é direito humano nenhum. Há uma Mas coisa que eu acho que não em que devíamos Constituição fazer. é que isso está escrito? Em que Carta de Direitos Fundamentais é que uma- está escrito? Eu tenho direito a mudar-me para Portugal ou para os Estados Unidos porque me apetece. Isso não é um direito, isso não é um direito que Há está uma coisa, consagrado. a história deste país fala contra si. Há uma coisa que não é um que eu direito. acho que não devia ser válido, que é constantemente acusar a comunidade imigrante de crimes, como se a comunidade imigrante fosse a principal responsável por esses crimes. Não, que agora, não e os é, GNRs é que são os que principais não responsáveis é. por escravizar Posso os só dar um cidadãos. dado? Posso só dar Isso um é dado? mentira. Eu vou- E fazer eu uma vou verdade dar- com eu vou dar mentira é de quem sabe que a verdade não palavra chega. final deste tema. Eu peço desculpa, Alguém- eu tenho que dizer isto. Só antes de ouvirmos a Aline aqui na parte final, eu estava-me a rir por causa das expressões, porque genuinamente, com os gritos de lado a lado e depois a expressão no meio, pá, isto estava engraçado. Agora é assim, voltando a frisar, e já que estamos a ter este debate, acho que a Joana Mortágua até disse, não sei se aparece aqui ou não, que a Joana Mortágua, por acaso não sei se coloquei aqui ou não este highlight, mas a Joana Mortágua a determinada altura até menciona o facto do governo ter colocado isto em cima da mesa, a lei da nacionalidade e etc., para desviar as atenções da greve geral. Nem faz muito sentido, a greve geral é já para a semana, portanto, não, e já anda a ser mediatizada e é falado nos debates, não acho que seja todo por aí. Mas nesta questão do direito de vir para Portugal, enfim, é legítimo que uma pessoa queira vir para Portugal. Agora, que queira. Agora, não é legítimo que obrigatoriamente consiga, até porque o país pode não ter interesse a receber essa pessoa. Uma coisa são refugiados que estão a fugir da guerra, catástrofes, perseguições políticas, isso é uma coisa, não é? Uma coisa é um migrante económico, um imigrante com interesse económico que tem a legitimidade de querer vir para Portugal. Isso é completamente legítimo. Agora, Portugal tem que perceber se na sua realidade socioeconómica e sociocultural também é vantajoso que aquela pessoa individualmente venha para o país, se isso também é vantajoso, porque se não for, vão acontecer situações como o facto de não haver meios de subsistência e haver um número, por exemplo, como vemos na estação dos comboios, do Oriente e etc., pessoas a dormirem na rua que vieram do estrangeiro e não têm meio de subsistência porque vieram para aqui sem regulação absolutamente nenhuma. Esse é o primeiro aspecto. E segundo, perceber se essa integração é benéfica para os dois lados, quer para o lado português, quer para o lado da pessoa que vem. Porque se isso não acontecer, ninguém vai ganhar com isso. Não ganha a pessoa porque não há meios de subsistência. Não ganha Portugal porque no final do dia é mais conflito a nível de coesão social ou falta dela, e uma pessoa que não tem capacidade de se suster economicamente, e isso é um problema, não só do ponto de vista humano, mas até do ponto de vista da qualidade de vida da própria pessoa, do país e afins, e portanto ninguém ganha com isso. Vamos continuar. Vamos mostrar aqui um pouco de desespero com a discussão da Joana e da Rita. Porque, quer dizer, nós já estivemos aqui acesas com este debate várias vezes, é quase todas as vezes que nos... Eu sei. Prova que foi feito para esconder o pacote laboral. Mas não foi nada. Senão era isso que estávamos aqui a debater. Param com isso. A sério, um bocadinho, menos. 123 milhões de pessoas em todo o mundo foram deslocadas à força, dados da ONU, no final do ano passado. Em 2010 foram 44 milhões. Eu não estou a dizer que foram deslocadas para a Europa, foram deslocadas pelo mundo. 44 milhões em 2010, 123 milhões no final do ano passado. Ora, entre 2015 e 2016 foram deslocados 2,3 milhões só para a Europa. Ainda não temos dados destes 123 milhões, desses quantos é que vieram para a Europa. Ainda não se sabe. Não há dados, mas acho que nós devíamos refletir sobre esses números. É natural que muitas destas pessoas queiram uma vida melhor para elas, queiram fugir Com de cenários de certeza, guerra, tem à fome, uma vida pobre. todo. Pedro, eu não estou a dizer Sim. que sou contra. Eu só estou a dizer que essas pessoas têm todo o direito, mas nós também temos que as acolher como deve ser. E isto que estavam a falar de trabalho forçado e da nova escravatura, isto não deve ocorrer com ninguém. E é isso que nós também devemos ponderar quando olhamos para estas leis. Parece-me a abordagem mais equilibrada e parece-me correto, muito honestamente, principalmente a partir daqui. Já agora, o Pedro Mourinho fala aqui de uma questão, e é importante sempre frisar isto, quando o Pedro Mourinho diz mas há pessoas que fogem de guerra, etc. E são refugiados, não são imigrantes. Atenção, quem foge de guerras no Médio Oriente, quem pede asilo por questões da guerra da Ucrânia, por exemplo, isso são refugiados.
Não são imigrantes, são coisas diferentes. Um imigrante é alguém que no seu país, que está normal, digamos assim, pede a possibilidade de ir para outro país por interesse económico, completamente legítimo. Um refugiado é alguém que está a fugir da guerra, da perseguição política, de uma catástrofe natural, qualquer coisa. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Uma coisa é a melhoria de qualidade económica, legítimo também, mas outra coisa, refugiado, é alguém que foge de guerras. Mas isto é uma abordagem equilibrada, parece-me, no meu entender, porque demonstra bem o realismo da coisa, porque Portugal é um país em que 20% da população, mais coisa menos coisa, 2 milhões de pessoas, vivem abaixo do limiar da pobreza, já com a redistribuição de rendimentos feita pela administração pública. Se não fosse feita a redistribuição de riqueza, ou seja, antes da redistribuição dos subsídios e apoios sociais do Estado, o nível de pessoas, ou o número de pessoas, no caso, que vive abaixo do limiar da pobreza em Portugal, são 4 milhões. Ou seja, sem os apoios do Estado, 40% da população portuguesa vive abaixo do limiar da pobreza. É muita gente. E a questão que se tem que colocar é como é que nós podemos ter uma imigração muito descontrolada de pessoas que vêm de realidades económicas com ainda mais dificuldades do que a nossa, diga-se de passagem, e como é que um país que tem 4 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza sem os apoios sociais do Estado, e mesmo com os apoios sociais são 2 milhões, há capacidade para esse país receber tanta gente de forma tão descontrolada, sem um sistema de cotas que dite minimamente ou que faça uma organização de quantos trabalhadores é que o país precisa em cada setor de atividade económica? A mim não me parece viável. Mas enfim. Digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre tudo isto, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, como é habitual, acima de tudo cultivem-se e até à próxima.